Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, sabiam que Charlie Chaplin, o Charles Spencer Chaplin, um dos maiores artistas cinematográficos aí da história, um dos pais do cinema, com certeza, um grande aí, um gênio, também jogava xadrez, você sabia disso? E a gente tem uma partida aqui muito interessante, tem até uma foto, olha só, aqui o Charlie Chaplin com o Samuel Reshevsky, o Samuel Reshevsky ainda é muito novo, mas iria se tornar aí um dos grandes jogadores da história do xadrez, um dos maiores jogadores americanos, foi campeão americano por diversas vezes. E a gente tem então essa partida jogada em Nova York aqui entre Charlie Chaplin e Samuel Reshevsky. Vamos dar uma olhada, o Charlie Chaplin está de brancas. E ele abre a partida com o peão do rei E4. E o Reshevsky responde aqui com o peão do rei também E5. Cavalo em F3, cavalo F6. O Reshevsky vai para a defesa russa, ou defesa Petrov, com cavalo em F6. D4 e por D4. E aqui o Charlie Chaplin já avança, aí já faz um ataque com o lance E5. O cavalo do Reshevsky está atacado. E o Reshevsky coloca aí o cavalo numa casa avançada, aí, cavalo E4. Dama em E2 pelo Charlie Chaplin atacando o cavalo volta para C5, e aqui cavalo por D4, então o Charlie Chaplin recupera aí o seu peão. Cavalo C6, aqui bispo em E3, cavalo por D4, bispo por D4 e o cavalo finalmente vem aqui para E6, Essa era a ideia do Reshevsky quando ele jogou essa manobra, de cavalo F6, cavalo E4, cavalo C5 e aí conseguiu colocar um cavalo muito bem colocado aí em E6, O bispo está atacado, o Charlie Chaplin recua o bispo aqui para C3 e agora bispo em E7 pelo Reshevsky. Cavalo D2, roque e aqui cavalo em E4. Então o Charlie Chaplin já colocando aí o cavalo no centro do tabuleiro, D5 pelo Samuel Reshevsky. E o Charlie Chaplin vai para um lance interessante aqui, grande roque, Então ele se aproveita agora que a torre está na coluna D, o peão está cravado e não pode capturar aí o cavalo do Charlie Chaplin. A partida seguiu com bispo D7, tampando aí a cravada, bloqueando a cravada e agora sim ameaçando o cavalo, e o cavalo vem então para G3. E aqui o Reshevsky já parte para cima com o lance C5, um lance bem agressivo. O Charlie Chaplin continua com o bispo em D2, fortalecendo aqui provavelmente a casa de F4 para tentar jogar um F4, F5. A partida seguiu com B5 e aqui diretamente o cavalo já em F5. D4 e H4. Olha que legal o Charlie Chaplin lutando aí contra o Reshevsky, partindo para um ataque na ala do rei, enquanto o Reshevsky está atacando aí na ala da dama. Cavalo C7 foi jogado, um lance interessante aqui do Reshevsky. Veja como ele manobra muito bem os cavalos. De C7 esse cavalo poderá vir para D5. Cavalo por E7 aqui pelo Charlie Chaplin, capturando uma peça, dama por E7 e agora bispo G5. Então com essa manobra o Charlie Chaplin ganhou um tempo. Ele agora ataca a dama. No entanto, dama E6 sai do ataque do bispo também com um tempo importante. O Charlie Chaplin tem que defender aí o peão de A2, faz o lance rei B1. E agora cavalo D5, Veja como Reshevsky também colocando muito bem aí as suas peças. Será que o Charlie Chaplin vai conseguir segurar esse ataque aí do Reshevsky? Ele continua com G3, é uma ideia interessante, porque visa atacar a dama. A questão será que vai dar tempo do Charlie Chaplin fazer esse lance e conseguir alguma iniciativa? Aqui o Samuel Reshevsky segue com cavalo B4 e as coisas começam a ficar difíceis aqui para o Charlie Chaplin. Existe um ataque muito forte aqui agora sobre A2. B3 bloqueando, no entanto agora a dama escorrega lá para A6, e renova a ameaça aqui sobre o peão de A2. O peão vai para A4, então não existe uma maneira outra maneira de proteger esse peão. Talvez aqui C3 também protegesse. A dama estaria protegendo, mas acho que seria até pior C3 aqui nessa posição, porque as pretas poderiam jogar aqui com bispo F5 e um ataque muito violento. Abriria essa diagonal aqui do rei. Então, depois de dama A6, o Charlie Chaplin vai para essa defesa com A4. A partida segue com dama em A5 e agora rei B2. Legal, uma ideia interessante aqui do Charlie Chaplin. Ele vai querer passar a torre aqui para a coluna A.
Depois de B por A4, ele seguiu com torre em A1. Então, olha aí, mais uma vez, o Charlie Chaplin gosta das cravadas, né? Agora cravou mais uma vez aí o peão, senão tá caindo a dama. Torre de A em B8, o Reshevsky segue firme aí, colocando mais peças em jogo. Rei aqui em C1 e agora A3, criando um peão passado perigoso. E também, mais do que isso, tirando uma casa de fuga aqui do rei, a casa de B2. Bispo D2 foi jogado. O Charlie Chaplin vai seguindo um princípio aqui do xadrez que diz que quando você está ficando restrito, quando você está sendo atacado pelo adversário, talvez seja interessante trocar peças, anular aí as forças do adversário. A partida continuou com bispo em E6 e agora bispo por B4, seguindo esse princípio. C por B4, veja que decisão interessante aqui do Reshevsky. Ele fecha a coluna B, no entanto abre a coluna C. A partida segue com dama em A6. Mais uma vez o Charlie Chaplin seguindo o princípio aí de querer trocar as peças. Dama C5 evitando e colocando pressão forte aqui na coluna C e também indiretamente aqui nessa diagonal de casas escuras. Bispo C4 foi jogado bloqueando o ataque e agora a torre de B em C8, colocando uma cravada aqui no bispo do Charlie Chaplin. Se o bispo sair daí, tá caindo aqui em C2 com checkmate. E nessa posição, o Charlie Chaplin se vendo numa posição completamente passiva, abandona aí a partida, né? Então aqui ele vê que realmente ele tá sem chances contra o garoto Samuel Reshevsky aqui de 12 anos. E realmente não tem mesmo que as brancas fazerem aqui. Qualquer lance, né? Uma possível continuação. Torre D1, por exemplo, o Reshevsky poderia continuar com esse lance D3, abrindo um ataque lá em F2, depois de torre por D3, dama por E5. É uma possível continuação. Agora a torre está atacada, né? A torre lá em A2, depois bispo por C4, B por C4 e torre de F aqui em D8. A força desse peão passado é muito grande. Muitas ameaças existem agora de sequência de checkmate e fica difícil para as brancas se defenderem aqui, quase impossível. Poderia seguir com torre E3, dama D4, renovando a ameaça de checkmate. E depois de torre D3 e dama por F2, renovando sequência de checkmate. E não dá mais para evitar, né? Então depois de, por exemplo, torre por D8, não tem maneira de evitar dama E1 checkmate. A não ser que sacrifique a torre, né? Mas uma possível continuação seria C3. E depois de dama E1 cheque, rei C2, dama D1 com checkmate, né? Por isso que aqui, nessa posição, depois de torre de BC8, o Charlie Chaplin viu que não tinha mais, né? Não tinha mais jeito. E aí ele abandonou a partida. Vitória do garoto Samuel Reshevsky, mas algumas coisas interessantes aqui para comentar sobre essa partida. Claro que aqui Charlie Chaplin era um jogador amador, não era um jogador profissional. Mas, diga-se de passagem, um jogador aí com uma boa noção, né, dos principais temas táticos, noção das cravadas, né, noção aí, se defendeu da maneira que pôde, tentou trocar peças a hora que estava sendo atacado, né? Então a gente vê que o Charlie Chaplin era um amador, mas um amador com uma boa noção de jogo. Eu acho que tranquilamente poderia jogar com nós, né, que não somos aí grandes mestres, que não somos a maioria de nós, que não somos aí jogadores profissionais, e daria um bom jogo com certeza, né? Daria um bom jogo com certeza aí contra o Charlie Chaplin. Os principais pontos aqui da partida, bom, primeiro vamos olhar aqui as estatísticas do chess.com. Então eu vou colocar aqui no relatório, é claro, olha só, né? 26,3% de precisão aqui para o Charlie Chaplin. Não foi uma precisão profissional, né? Mas foi um bom jogo. Aqui o Reshevsky também não estava na sua melhor fase, né? Ainda amadurecendo seu xadrez, 69,1% aí de precisão. 11 dos lances do Reshevsky foram os melhores contra 8 do Charlie Chaplin. 8 lances bons aí para o Reshevsky, 4 para o Charlie Chaplin, 6 lances de livro. 3 imprecisões para o Reshevsky, 6 para o Charlie Chaplin. Um erro apenas para o Samuel Reshevsky, 4 erros de uma gafe aí para o Charlie Chaplin, né? Então se a gente olhar no gráfico, o Charlie Chaplin foi segurando bem a abertura, né? Foi bem na abertura. Aí no meio do jogo sentiu uma certa pressão, segurou, mas em algum momento aí falhou, né? Vamos ver as principais ideias que o Charlie Chaplin que poderia ter sido pra gente tentar tirar algumas lições aí dessa partida, né? Então acho que momentos críticos aqui dessa partida, esse aqui é um dos momentos críticos. O Charlie Chaplin faz cavalo por E7. Talvez aqui pudesse ser considerado um lance como dama H5, ou dama E4, ou dama G4, todos com a mesma ideia,
trazendo a dama aí para a ala do rei, para um ataque forte. E provavelmente aqui forçaria, né, o Samuel Reshevsky se veria tentado a capturar aí o cavalo, e depois de dama por F5. Se ele continuasse com o seu ataque na ala da dama com C4, poderia seguir com bispo E2, cavalo E6 e bispo F3. Eu acho que o jogo continuaria com chances aí para os dois lados. Talvez um pouco mais fácil jogar isso daqui de negras, por já estar com bastante ganho de território na ala da dama. No entanto, o Charlie Chaplin teria boas condições de ataque também numa partida como essa. O Reshevsky poderia inclusive deixar a torre e tentar um ataque aqui com B4 e a gente teria uma partida bem interessante, né? No entanto, esse então foi um dos momentos aqui que o Charlie Chaplin não acertou a mão, né? E um outro momento, eu acho que o mais crítico de todos, foi nessa posição, cavalo G3, o Charlie Chaplin foi para essa ideia de G3 e bispo H3. No entanto, a gente sempre se deve perguntar o que o adversário está querendo, qual é a ameaça aqui do adversário. E aqui a ameaça de cavalo B4 seguida, né, de dama em A6 realmente é fatal. Então aqui praticamente forçado a jogar numa posição como essa, um lance defensivo do tipo bispo D2 seria um bom recurso, né, tentando segurar aqui a entrada do cavalo em B4. É claro que o Reshevsky faria uma tempestade aqui com A5 e continuaria atacando, né, muito provavelmente as pretas já estão melhores aqui, mas seria uma outra possibilidade de aguentar aí a pressão da partida. Depois de G3, realmente a entrada do cavalo em B4 não tem mais defesa. Mesmo depois de B3, dama A6 e acabou, né? Não existe agora uma maneira de defender esse peão sem perder, sem criar outros problemas na posição. A gente viu que C3 criaria problemas graves e a gente viu que a continuação com A4 também trouxe problemas sérios aí para o Charlie Chaplin. Mas é isso, bacana, né? Muito bom ver. Eu gosto dessa playlist aí, né? De partidas famosas de xadrez. Então a gente já viu pessoas ilustres como Albert Einstein, né? Eu acho interessante, sabe? É curioso, né? Pessoas que, enfim, se dedicaram para outros ramos da vida, mas que sabiam jogar muito bem xadrez, fizeram partidas muito interessantes. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!